As aulas já começaram nas escolas e esse ano é o primeiro ano na escolinha do meu filho caçula. Então ele nunca foi para a escola, ele está indo agora pela primeira vez e ele estava super animado para ir. Para vocês terem uma ideia, ele preparou a mochilinha dele uma semana antes. E no dia, no primeiro dia de aula, ele acordou, a primeira coisa que ele fez foi vestir o uniforme, às 6 da manhã. E ele entra na escola à 1 da tarde. Bom, parecia que estava tudo certo, mas eu, como uma mãe preocupada, olhei o mapa dele e já me antecipei avisando o meu esposo que nós teríamos algum desafio em relação ao ingresso dele na escolinha. Isso porque ele tem algumas configurações no mapa dele que podem se complicar nessa área da ansiedade da separação, que é quando os filhos ficam longe dos pais por mais tempo. No primeiro dia, ele foi todo feliz, como eu falei. Ele estranhou um pouquinho ali os primeiros minutos, mas depois ficou super de boa com os coleguinhas novos. No segundo dia, não fui eu que levei, foi meu esposo quem levou, mas ele me contou que ele também entrou super bem na sala. E na hora de buscar, ele contou para o pai que ele tinha chorado na escola. Então ele perguntou, mas por que você chorou? E ele respondeu que era porque ele queria voltar para casa. Daí eu fui procurar na agenda, Toda mãe sabe que tem uma agenda que vai e volta todo dia para a escola. Então fui olhar lá se tinha alguma anotação, se o professor tinha colocado alguma coisa que aconteceu naquele dia, mas não tinha nada. Então, no terceiro dia, ele acordou e já falou que não ia para a escola, de jeito nenhum. Então eu perguntei para ele, mas filho, por que você não quer ir para a escola? Você disse que tinha gostado de lá, Aconteceu alguma coisa? E ele disse que não. Não, mamãe, não aconteceu nada, eu não quero ir para a escola. Enfim. Pois bem, depois de uma manhã inteira de conversas, de observação e tentativas de descobrir se aconteceu alguma coisa, ele foi convencido a ir para a escola depois de uma coisa que eu falei para ele. Eu falei assim, filho, você vai para a escolinha e se você sentir saudade, você pede para a professora ligar para a mamãe que eu busco você lá, combinado? Ele ficou um pouco pensativo, mas depois de um tempo ele acabou se convencendo. Então nós fomos lá, colocamos o uniforme pela segunda vez, porque da primeira vez ele já tinha tirado, pegamos a mochila e fomos para a escola. Chegamos no portão da escola e ele não quis entrar. Então me disseram para eu entrar junto com ele. Então eu entrei junto com ele, fui até a porta da sala de aula e ele não quis entrar. E me disse, mamãe, você entra comigo? Eu quero que você entre comigo. Então o professor me falou para entrar com ele. E eu entrei com ele na sala de aula. Nós pegamos alguns brinquedos, ele foi se distraindo muito aos poucos. E eu vi uma rodinha de crianças ali brincando de Lego no chão. Então eu pensei, vou colocar ele sentadinho ali. Ele vai conversando, ele vai brincando, e ele vai se sentindo mais acolhido. E foi o que aconteceu. Ele começou a se sentir mais acolhido, ficou um pouco mais à vontade. Isso em questão, assim, de o quê? 1 minuto, 2, 3, tudo muito rápido. Aí eu vi a auxiliar de sala passando e eu falei para ela, olha, se ele chorar, você pode me ligar, porque essa fase, não é para sempre, ela passa. Então, caso ele chore, pode me ligar, eu venho buscar. Então eu dei um beijo nele e falei, olha, você vai brincar, você vai pro parquinho, você vai comer e depois a mamãe vem te buscar. Fica tranquilo, tá bom? E fui me despedindo e fui me afastando e até tentando sair da sala de aula. Quando, de repente, eu cruzei com uma moça no caminho. Eu tinha visto essa moça lá na porta da sala, mas eu não sabia quem era. Ela estava entrando na sala e eu estava tentando sair da sala. E ela cruzou comigo e ela disse, de repente, assim, mãe perto só piora as coisas. Só que ela não olhou para mim, ela passou reto por mim. Eu fiquei até na dúvida se ela estava falando comigo ou com outra pessoa. Daí ela passou por mim, indo em direção à rodinha de crianças, onde meu filho estava brincando também. E eu pensei, bom, talvez não seja comigo, talvez ela não tenha falado comigo. Talvez seja só uma mãe que foi até lá para atender a filha dela por algum motivo e estava resmungando sobre ela mesma, como que ela atrapalha, enfim, a adaptação da própria filha. Mas eu fiquei curiosa e fui perguntar quem era aquela moça, porque para mim parecia que era uma mistura de desespero com braveza. E aí eu fiquei sabendo que aquela moça era a coordenadora da escola.
E eu me lembrei de que quando meu primeiro filho foi para a escolinha, há muitos anos atrás, eu comecei a ler sobre psicologia infantil, sobre o desenvolvimento do self em crianças pequenas. Inclusive, se você é mãe e ainda não ouviu falar sobre self, procure saber para o bem do seu filho e pelo futuro dele, porque é muito importante. Bom, e essa cena toda que eu descrevi para você me lembrou uma coisa que o Ivan Capelato falou, é um psicanalista infantil, que falou uma vez sobre adultos lúcidos, sobre como a nossa sociedade precisa ter adultos lúcidos, principalmente para cuidar de crianças. Então, pais que sejam adultos lúcidos, professores, auxiliares de classe, coordenadores, diretores, todo mundo que ensina e todo mundo que tem criança pequena perto, precisa ser um adulto lúcido, para que essa criança consiga também se desenvolver para um outro adulto lúcido, para que ela consiga ter um lado emocional mais estável, para que a criança desenvolva um senso de pertencimento, para que ela desenvolva resiliência, mas sem gerar traumas. Bom, eu não estava preocupada, juro para vocês, mas eu comecei a pensar. Se a coordenadora da escola passou do meu lado esbravejando, de duas uma, ou ela realmente não estava falando comigo, mas ela estava gritando numa sala de aula com 15 crianças pequenas em fase de adaptação, ou ela estava falando comigo mesmo, sem nem olhar ou parar para falar comigo, sem nem, aliás, me conhecer. Mas, de qualquer forma, eu acho que ela precisa aprender a se comunicar melhor para poder depois ensinar as crianças a como falar com as pessoas, você não acha? Tirando essa história que eu acabei de compartilhar com você, eu quero dizer também que de todos os mapas que eu já vi, fica muito claro como cada pessoa é diferente da outra, como cada pessoa tem um jeito de lidar com as emoções, como cada pessoa tem uma maneira diferente de lidar com coisas novas, com aquilo que é desconhecido. E é muito interessante entender como que essas pessoas, que hoje são adultas, um dia foram crianças. E essas crianças um dia foram acolhidas ou não acolhidas naquilo que elas precisaram, nas suas necessidades. E depois que crescem, viram adultos. E esses adultos acabam replicando muitos padrões que a gente tem durante a infância. Por exemplo, com o meu primeiro filho foi tudo mais fácil. Ele sempre gostou de escola, ele sempre adorou a escola, mesmo quando acontecia alguma coisa ruim, ele nunca pediu para não ir para a escola. E não é porque ele gosta de estudar, não. Ele gosta realmente de ir para a escola. Ele é mais extrovertido, ele gosta de fazer amizades, ele gosta de conversar. Então, é mais fácil para ele, é mais leve para ele. Já o meu filho menor, pelo visto, vai precisar ter pessoas realmente muito lúcidas para ajudar ele a passar por essa transição sem gerar um trauma no futuro. E você tem filhos? Como é que foi o ingresso deles na escolinha? Foi fácil? Foi difícil? Enfim, a dificuldade ou a facilidade também está escrito no mapa deles. Então, eu desejo que essa fase de adaptação e de transição seja suave para todos, para você, para mim, para os nossos filhos. E é isso que eu desejo a todos. Uma boa volta às aulas para vocês.